lógico que o estudo sobre o Espírito Santo, sobre os dons, ele é bem amplo. Ele não é uma coisa que eu vou, em uma semana, passar tudo que nós vamos poder descobrir aqui. Mas eu quero pincelar algumas áreas e eu quero que, pelo menos, você saia daqui entendendo o que esses dons são, aonde eles atuam, né? E nós vamos caminhar por esses dons, né? Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 10, você tem os dons naturais. Vocês estão anotados? Lembra que eu falei no começo aqui? Os dons naturais são dados por Deus, é administrado pelo Pai. Todo ser humano tem. Não é exclusividade dos cristãos e não é exclusividade da igreja, certo? Ele é livre, ele é aberto. As pessoas recebem quando nascem, né? Eles nascem com esses dons, né? Então, os dons, eles têm... Lembra que eu falei? Nós vamos estudar os 9 dons. Esses 9 dons, eles estão em 3 grupos. 3 grupos. Existe um dom maior em cada um dos grupos. Então, o primeiro dos grupos, né, é o grupo de operação de milagres, né? Os 3 grupos, um grupo é a operação de milagres, dons de expressão, dons de revelação e dons de poder. Os dons de poder é a expressão de milagres. Os dons de revelação são dons que Deus traz a revelação, e dons de expressão são os dons que nós usamos a nossa voz, nós trazemos voz ao Espírito Santo. Então, a Bíblia nos orienta a procurar com os melhores dons, ou seja, aqueles dons que significam o que eu acho, me identifico mais com aquele dom. Então, é importante que eu descubra qual é o dom e se eu posso me identificar com aquele dom. Amém, gente? Então, tipo assim, quando eu me identifico com esse dom, geralmente eu vou procurar aquele dom. Eu vou orar por ele, vou pedir para Deus me dar esse dom, que esse dom possa aparecer na minha vida e possa florescer de forma sobrenatural na minha vida. Amém? Não é necessariamente o maior ou o melhor dom, mas todos os dons, eles têm uma importância. E a Bíblia fala sobre o dom de profecia. Ela fala que o dom de profecia é um dos melhores dons. Por quê? Porque ele traz a mensagem de Deus. Mas também é o dom mais copiado pelo inimigo. As pessoas que atuam com o espírito de adivinhação, muitas vezes são confundidos como profetas de Deus. Mas, na verdade, é dom de adivinhação, não é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? O dom de profecia, ele traz a mensagem de Deus, né? E ele é mais ou menos o veículo dos outros dons, né? Através do dom de profecia, os outros dons se estabelecem na igreja. Muitas vezes você recebe uma palavra de Deus, que Deus está te dando um dom. E essa palavra vem por um profeta. Então, essa mensagem profética vai te fazer, te despertar para um outro dom, que você vai começar a orar, vai começar a buscar e vai fazer menção desse dom. Você vai procurar esse dom, né? Você vai começar a pedir para Deus esse dom, né? Então, é importante que a gente entenda esse dom e como ele funciona. Amém? Ok. Romanos 12 tem a lista dos dons que complementa a primeira lista de Coríntios, né? Então aqui você vai entender que tem distinções dos dons do Espírito e o dom do Espírito. Então, dos 12 dons, eles foram recebidos no Pentecostes, esses dons, né? Os recém-convertidos daquela época, quando eles ficaram em Jerusalém, eram 120 pessoas, não eram os 12, eram 120 pessoas, receberam esses dons. Então, por que eram 120 pessoas, gente? Porque cada apóstolo ministrava 10 pessoas. Então, 12 apóstolos ministrando 10 pessoas, ministravam 120 pessoas. Nós temos que entender isso. Por exemplo, para você ter uma igreja com 5 mil membros, você precisa ter uma igreja com 500 líderes. Então, você precisa formar 500 líderes para ter uma igreja de 5 mil membros. Está entendendo? Ou seja, não tem condição de ser humano ministrar mais do que 10 pessoas. Esse é o máximo de amplitude que a gente consegue atuar. Jesus atuou com 12. Ele estava com 2 a mais do natural, né? 2 a mais do natural. Amém, gente?